E aí, quem já não viu aquelas figuras todas enroladas em faixas, sabe? Que aparecem em filmes, desenhos, até em jogos sobre o Egito Antigo. As múmias, né? Famosíssimas. Isso, as múmias. Mas, assim, será que muita gente parou para pensar como elas eram feitas? E por quê, né? Por que os egípcios tinham esse costume tão diferente? É uma ótima pergunta. Então se prepara, porque hoje a nossa investigação vai direto para as areias do Egito Antigo. Vamos descobrir os segredos dos deuses deles, principalmente um bem famoso com cabeça de animal, o Anubis, A Anubis, figura central. e entender passo a passo como funcionava essa arte incrível da mumificação. Olha, tem muita coisa legal para a gente explorar. Exatamente. E para a gente entender isso tudo, o ponto de partida é saber que, para os antigos egípcios, a religião e a vida após a morte não eram só importantes. Eram, tipo, tudo, Tudo mesmo. tudo. Eles realmente acreditavam que a vida continuava depois daqui, sabe? É por isso que preservar o corpo com a mumificação e ter deuses cuidando disso como Anubis era tão essencial. Faz sentido. Essa nossa conversa aqui vai revelar muito sobre como essa civilização tão antiga viu o ciclo da vida e, claro, o que eles esperavam encontrar do outro lado. Ok, então vamos começar a desembrulhar esse mistério. Primeira coisa, que é super importante. Os egípcios não tinham um deus só, né? Não mesmo. Eles acreditavam em muitos, muitos deuses e deusas. Isso tem até um nome, politeísmo, certo? Perfeito. Poli, que significa vários, e teísmo, que vem de Deus. Simples assim. Politeísmo. E por que tantos? Tinha alguma razão especial? Tinha sim. Era como se cada parte da natureza ou da vida tivesse um responsável divino. Entende? Ah, tipo um deus para cada coisa. Exato. Tinha Ra, o deus do sol, superpoderoso, que trazia a luz, o calor. Tinha Osíris, que depois virou o rei do mundo dos mortos. Osíris já ouvi falar. Ísis, a esposa dele, uma deusa muito forte, ligada à magia, à maternidade. Horus, o filho deles, com cabeça de falcão, deus do céu, protetor dos faraós. Nossa, uma família divina. Quase isso. E, enfim, cada aspecto importante, o rio Nilo, que era a vida deles, né, as colheitas, a sabedoria, tudo tinha uma divindade ali cuidando. E como eles imaginavam esses deuses? A aparência deles? Era bem criativa. Alguns pareciam gente normal, outros eram representados como animais mesmo. E tinha mistura, né? Aquela que a gente mais vê. Essa era muito comum. Corpo de humano com cabeça de bicho. Tipo o Horus, com a cabeça de falcão que eu falei. Ou Tote, o deus da escrita, da sabedoria, com cabeça de Ibis. Ibis, que bicho é esse? É um pássaro, um que tem um bico bem comprido. E claro, o Anubis, que a gente vai falar mais, com a famosa cabeça de chacal ou de cão selvagem. Chacal? Um tipo de cachorro do deserto, né? Isso, um parente selvagem. E essa ideia de ter tantos deuses estava totalmente ligada na crença principal deles, a vida eterna. A vida depois da morte. Exatamente. Eles achavam que o espírito era imortal, sabe? Mas ele precisava do corpo físico, um corpo bem conservado, para poder voltar para ele e viver para sempre lá no além. Entendi. Mas aí, como garantir que o corpo não ia, sei lá, estragar, sumir? Aí que tá o pulo do gato. Ou melhor, o pulo do chacal. Anubis. Exatamente. É aqui que entra o nosso astro de hoje, o Anubis. A coisa fica muito interessante. Quem era esse deus com a cabeça de animal escura, orelhas pontudas? O que ele fazia exatamente? Ele era conhecido como o deus dos mortos, sim, mas o papel mais famoso dele era ser o grande mestre da mumificação. Ah, o especialista. O especialista divino, o cara que sabia tudo sobre preparar os corpos para a eternidade. E essa cabeça dele é cachorro ou chacal, tem certeza? Olha, ainda hoje existe uma pequena discussão, sabe? Será um chacal mesmo ou um tipo de cão selvagem egípcio? Mas uma ideia forte é que essa imagem veio lá do comecinho. Como assim? Os chacais e cães selvagens viviam perto dos desertos e dos cemitérios antigos.
E às vezes o pessoal via eles rondando as covas mais simples, onde os primeiros egípcios eram enterrados. Ah, Aí talvez o pessoal tenha começado a pensar que eles estavam ali para proteger os mortos, espantar ladrões de túmulo, essas coisas. entendi. Mas isso não quer dizer que ele virou o deus da mumificação por causa disso, né? Não diretamente. Essa proteção dos túmulos provavelmente ajudou a criar a imagem dele com o cabeça de animal. Mas o papel de mestre da mumificação tem outra origem, mais divina, digamos. E ele era importante mesmo nesse processo? Importantíssimo. O papel dele era tão central que ele era tipo o diretor de todo o processo. Imagina um hospital super moderno, super especializado, só para preparar corpos para outra vida. E Anubis era o chefão. Exato. O chefe e os sacerdotes que faziam a mumificação de verdade, eles levavam isso tão a sério que usavam máscaras. Máscaras com a forma da cabeça de Anubis durante todo o ritual. Uau, pra que isso? Era um jeito de honrar o deus, né? E quase como se eles estivessem incorporando a habilidade, a perícia de Anubis para fazer tudo certinho. Que demais! E como ele virou esse especialista? Tem uma história? Tem sim, e é fascinante. Anubis era filho de Osíris, aquele deus que virou rei do mundo dos mortos, e da deusa Néftis. Certo. A mitologia conta que Osíris foi assassinado pelo próprio irmão, Sete, que era muito invejoso. O corpo de Osíris foi todo despedaçado. Nossa! Pesado, né? Mas aí foi o Anubis quem juntou os pedaços e realizou a primeiríssima mumificação de todas, justamente no corpo do pai dele, Osíris. Foi ele que inventou a mumificação, então? Segundo a mitologia, sim, para que o pai pudesse renascer no além. Por ter feito isso, ele se tornou o patrono, o inventor divino da técnica. Ele tinha até um nome especial para isso. Inimput. Inimput. O que significa? Algo como aquele que está no lugar do embalsamamento. Bem específico, né? Muito. E ele carregava algum objeto, algum símbolo? Sim. Muitas vezes ele é mostrado segurando um cetro. Aquele tipo de bastão que mostra poder, autoridade, sabe? Sei, tipo um cajado de rei. Isso. E também é muito comum ver ele com o Ankh. O Ankh. Aquela chavezinha. Essa mesma, que parece uma cruz com uma alça em cima, é o símbolo egípcio da vida. Para Anubis, representava a passagem para a vida eterna. Às vezes, ele também podia carregar um tipo de chicote, talvez ligado àquela ideia mais antiga de proteção dos túmulos. Interessante. E ele trabalhava sozinho ou tinha ajudantes? Tinha uma equipe divina, pode-se dizer. A família dele também estava ligada aos rituais. A esposa dele, a Amput, era uma deusa dos funerais. A esposa de Anubis. E a filha deles, Quebechet, era a deusa da purificação. Ela estava associada aos líquidos usados para limpar e preparar o corpo na mumificação. Era tudo interligado. Que legal. Mas vamos voltar para a mumificação em si? Por que todo esse trabalho mesmo? Só para reforçar. A crença era clara. O corpo tinha que ficar o mais parecido possível com a pessoa em vida. Por quê? Para o espírito dela, que eles chamavam de Ba e Ka, poder reconhecer o corpo e voltar para ele, lá no mundo dos mortos. Ah, então sem corpo conservado? Sem vida eterna. Era essa a lógica deles. Entendi. E onde eles faziam isso? Em qualquer lugar? Não. Geralmente era feito em oficinas ou tendas especiais. Tinham nomes como Uabete ou Ibu. Onde ficavam essas tendas? Normalmente perto do rio Nilo, por causa da água sagrada, e também perto dos cemitérios, das necrópolis. Eram locais sagrados, preparados só para essa tarefa tão importante. Tá, agora a parte prática. Como era o passo a passo? Deve ser complicado. Era um processo longo e cheio de etapas, bem cuidadoso. Vamos ver as principais. Primeiro, a lavagem. Começa limpando. Exato. O corpo era levado para essa tenda especial e lavado cerimonialmente. Usavam água do rio Nilo, que eles consideravam sagrada. Era uma purificação inicial. E depois? O segundo passo, a retirada dos órgãos. Essa parte pode soar meio estranha, né? Mas era fundamental. Tiravam tudo de dentro? Quase tudo. A maioria dos órgãos internos, estômago, intestinos, fígado, pulmões, era removida com cuidado. Por quê? Porque são as partes que apodrecem mais rápido, sabe? E estragariam o corpo todo. Faz sentido, mas tiravam tudo mesmo. Atenção, o coração ficava. O
coração ficava? Por quê? Ah, porque os egípcios acreditavam que o coração era o centro de tudo. Inteligência, memória, personalidade, sentimentos, tudo estava ali. Ele precisava junto para a pessoa ser julgada depois. Nossa, e os rins? Os rins também costumavam ficar. Não se sabe exatamente por quê, mas ficavam. E os órgãos que eles tiravam? O que acontecia com eles? Jogavam fora? Que nada. Eram importantes também. Eles eram limpos, tratados com resinas para conservar e depois guardados em uns potes especiais, vasos canopus. Vasos canopus. Que nome diferente. É o nome deles. Eram 4 vasos. E o legal é que a tampa de cada um tinha a forma da cabeça de um dos 4 filhos de Horus. Os filhos de Horus? Isso. Cada filho protegia um órgão específico: fígado, pulmões, estômago e intestinos. Era tudo muito organizado e simbólico. Que incrível! E depois de tirar os órgãos? Aí vinha o terceiro passo, talvez o mais crucial para conservar: secar o corpo. Secar. Como assim? Com um secador de cabelo gigante? Haha, quase isso, só que mais rústico e demorado. O corpo era coberto inteirinho por dentro e por fora com um tipo de sal natural chamado natrão. Natrão? É um sal que existia muito lá no Egito. Era como se o corpo fosse, tipo, enterrado nesse monte de sal e ficava lá por uns 40 dias. 40 dias, sério? Sério, imagina, sabe aqueles saquinhos de sílica que vêm em caixa de sapato ou produto eletrônico? Sei. Aqueles não comer. Isso. O natrum fazia algo parecido, só que, meu amigo, numa escala muito maior e mais potente. Ele sugava toda a água dos tecidos do corpo. E sem água as bactérias não conseguem agir, né? Impedia a decomposição. Puxa vida! 40 dias no sal e depois? Depois desses 40 dias, secando, eles tiravam todo o natrão e o corpo era lavado de novo, para tirar o excesso de sal. Aí vinha o quarto passo: perfumar e proteger. Perfumar. Sim, o corpo era ungido, tipo esfregado com óleos perfumados, resinas de árvores, especiarias, para ficar com um cheiro bom e também para ajudar a conservar a pele. E aqui tem um detalhe bem interessante que descobriram mais recentemente. O quê? Conta aí. Em algumas épocas, principalmente mais para o final da história do Egito Antigo, eles usavam uma espécie de pasta protetora. Muitas vezes essa pasta era escura. Uma pasta. Feita de quê? Olha, era uma mistura complexa. Imagina tipo uma loção ou um creme protetor bem antigo. Podia ter óleos vegetais, resinas de árvores como pinho, sabe? Que ajudava a selar a pele e dava aquela cor mais escura. Ah, por isso algumas múmias são mais escuras. Exatamente. Podia ter também alguma coisa doce, tipo mel ou goma de árvore, que também ajuda a conservar. E claro, plantas aromáticas para dar um cheiro agradável e disfarçar qualquer odor. Essa pasta ajudava a proteger a pele que já estava seca, quase como um verniz ou, sei lá, um protetor solar ancestral. Que máximo! Tem alguma múmia famosa que ficou assim escura? Tem sim. A múmia da rainha Ti, por exemplo, que era a avó do famoso Tutankhamon, ela tem essa coloração mais escura, provavelmente por causa dessas misturas. Incrível! Então, depois de seco, perfumado e envernizado, o que vinha? Bom, o corpo estava seco, mas podia ficar meio murcho, né? Para manter a forma humana, eles preenchiam as cavidades, tipo a barriga, com materiais como serragem, panos de linho velhos, ervas secas. Para dar um enchimento, né? Isso, para devolver o volume. E aí sim, vinha o quinto passo: enfaixar. A parte clássica que todo mundo imagina. As faixas. Finalmente. Finalmente. O corpo era cuidadosamente enrolado em metros e metros e metros de tiras de linho. Linho é um tecido feito de planta bem resistente. Quantas camadas? Muitas. Podiam ser até 20 camadas de faixas. Imagina só enrolar alguém com, sei lá, 20 rolos de papel higiênico gigantes. Dá trabalho. E como? O sacerdote com a máscara de Anubis guiava essa etapa toda. Começava enrolando a cabeça, os dedos das mãos e dos pés separadamente, depois os braços e pernas e, por fim, o tronco todo. E entre as faixas, eles colocavam pequenos amuletos. Amuletos? Pra quê? Para proteger o morto na jornada para o além. Pequenos escaravelhos, olhos de Horus, essas coisas. Uau! E depois de tudo enrolado? Sexto e último passo: o sarcófago e a tumba.
A múmia prontinha, toda enfaixada, era colocada dentro de um ou mais caixões. Esses caixões são os sarcófagos. Aqueles caixões decorados, né? Exatamente. Podiam ser de madeira simples ou super luxuosos, de pedra, cobertos de ouro, com pinturas, hieróglifos, às vezes até com uma máscara com o rosto da pessoa. Tipo a máscara do Tutancâmon? Essa mesma, um exemplo perfeito. E finalmente o sarcófago era levado numa procissão solene para a tumba, que era o lugar do descanso eterno. Podia ser desde um buraco mais simples no chão, para pessoas comuns, até uma pirâmide gigantesca para os faraós. E o processo todo, desde lavar até fechar a tumba, quanto tempo? Levava cerca de 70 dias no total. Aqueles 40 dias secando no natrão, mais os 30 dias para todo o resto. Tirar os órgãos, perfumar, enfaixar, fazer os rituais. 70 dias? Nossa, eles realmente investiam tempo e esforço nisso, né? Com certeza, era muito importante para eles. Mas depois desse trabalhão todo com a múmia, acabava aí? O espírito já ia direto para o paraíso? Ainda não. Tinha um último desafio. Um momento decisivo. O julgamento no tribunal de Osíris. Um tribunal? Tipo, um julgamento no fórum, com juiz e tudo? Mais ou menos isso, só que divino. A crença era que a alma do morto era levada muitas vezes guiada pelo próprio Anubis, olha ele aí de novo, até o grande salão de julgamento de Osíris, o rei do submundo. E como era esse julgamento? O jeito que eles imaginavam isso é fascinante. Anubis tinha um papel crucial ali também. Ele pegava o coração da pessoa, lembra? Aquele que ficou na múmia, o centro da consciência. Sim, o coração ficou. E colocava esse coração em um dos pratos de uma balança enorme. Uma balança? E no outro prato? O que ia? Algo muito leve, mas muito poderoso. A pena de Maat. Uma pena? Só isso? Só. Maat era a deusa da verdade, da justiça, da ordem cósmica. A pena dela representava tudo isso. Aí vinha o teste. Se o coração da pessoa fosse mais leve que a pena, ou do mesmo peso, O que significava? significava que a pessoa tinha sido boa em vida. Justa, honesta, viveu de acordo com a Maat, com a verdade. O resultado, passaporte carimbado para a vida eterna. Podia ir para o paraíso egípcio, o campo de juncos. Ufa! E se o coração fosse mais pesado? Aí a coisa complicava. Se o coração fosse mais pesado que a pena, significava que as más ações, as mentiras, as injustiças, tudo isso pesava na consciência da pessoa. E qual era a sentença? O destino era terrível. O coração pesado era jogado para ser devorado por um monstro pavoroso chamado Amit, a devoradora. Amit. Que bicho era esse? Era uma mistura assustadora de 3 animais que eles temiam: cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseiro de hipopótamo. Credo. E ser devorado por ela era... Era a segunda morte, o fim definitivo. A alma da pessoa deixava de existir para sempre, não tinha segunda chance. Caramba, que tenso! Imagina o nervosismo da alma na hora da pesagem. E tinha mais gente assistindo? Outros deuses? Tinha sim. Geralmente as pinturas mostram outros deuses importantes ali presentes. Thoth, o deus da sabedoria com cabeça de íbis, estava lá com sua paleta de escriba, anotando o resultado do julgamento. O escrivão divino. Exato. E Ísis e Néftis, as irmãs de Osíris, também podiam estar lá, talvez intercedendo pelo falecido, dando um apoio. Era um momento muito solene, muito importante. Nossa, quanta coisa a gente descobriu hoje. Vamos dar uma recapitulada rápida? Vamos lá. Vimos que os egípcios tinham muitos deuses, né? Eram politeístas. Conhecemos melhor o Anubis, o deus com cabeça de chacal ou cão, que era o super especialista em mumificação. O mestre embalsamador. Entendemos o passo a passo incrível para fazer uma múmia. Tirar órgãos menos o coração, secar bem com o natrão por 40 dias, passar aquela pasta protetora e cheirosa e enrolar em um monte de faixas de linho. Um processo complexo e demorado. E ainda vimos como era o julgamento final, com a balança pesando o coração contra a pena da verdade lá no tribunal de Osíris. Ufa! É muita informação. Mas tudo se conecta, né? Fica muito claro o quanto a ideia de vida após a morte era, assim, o motor de muitas coisas na civilização egípcia. Totalmente. A mumificação não era só um ritual esquisito para a gente hoje. Era uma tecnologia impressionante que eles desenvolveram.
Misturava as crenças religiosas deles com conhecimentos bem práticos de anatomia, de química, de conservação. Mostra como eles eram organizados, né? E inteligentes. Muito. E super dedicados às suas crenças. Então, pensando em tudo isso, fica uma reflexão, né? Pensem como uma civilização tão antiga, de milhares de anos atrás, criou ideias e técnicas tão complexas, tão elaboradas, sobre algo que é um mistério até hoje. O que acontece depois que a gente morre? É verdade. Quantos outros segredos e histórias incríveis será que o Egito Antigo ainda guarda lá? Escondido na areia esperando a gente descobrir? Com certeza ainda tem muito a ser descoberto. E para quem ficou curioso, que tal um desafio? Uma sugestão. Manda aí. Se a curiosidade bateu forte com Anubis, por que não pesquisar sobre outros deuses egípcios? Tem tantos fascinantes. Bastet, a deusa gata, Sobek, o deus crocodilo, Sekhmet, a deusa leoa com cabeça de leão. As histórias são demais. Boa ideia. Ou quem sabe procurar por museus aqui no Brasil ou online que tenham artefatos egípcios. Às vezes dá para ver múmias, sarcófagos de verdade. É ver um pedacinho dessa história incrível bem de perto. O passado está cheio de aventuras esperando para serem exploradas.